O Dia Nacional dos Leigos, por isso recordamos todo o laicato, todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham nas pastorais, que trabalham nos diversos campos da nossa paróquia, para que possam ser enriquecidos com a graça de Deus nesse dia tão especial. Junto a essas intenções, rezamos pelo 6º ano de falecimento de Ana Maria Ferreira Domingos. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, vamos cantar juntos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim, vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, no dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem onde seguir-me, felicidade, todo bem onde seguir-me. Vamos cantar juntos? O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem onde seguir-me, felicidade, todo bem onde seguir-me. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas repousantes. Me encaminha e restaura as minhas forças, e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem onde seguir,
Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. A comunidade. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia Ele
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o último domingo do ano litúrgico e o último domingo do tempo comum, e para celebrarmos esse dia, a Igreja, a liturgia reformada do Concílio Vaticano II, transferiu uma solenidade que antigamente, quando foi feita, foi pensada, era celebrada no último domingo de outubro, a solenidade de Cristo Rei. No antigo calendário romano, celebrava-se essa solenidade no último domingo de outubro, domingo que precedia imediatamente o domingo da festa de Todos os Santos, porque há uma conexão muito grande dessa solenidade com a solenidade de Todos os Santos, que há 2 ou 3 semanas atrás celebrávamos. Nessa solenidade
nós meditamos Cristo Rei, e quando vemos os santos, todos os santos, nós pensamos no seu reino, especificamente, que se concretiza na vida dos santos, porque Ele nos fez um reino de sacerdotes, e em santidade são esses sacerdotes para oferecer-lhes o sacrifício, de sua própria vida. Por isso, nós hoje talvez entendamos, e a própria liturgia entende de outro sentido, a solenidade de todos os santos, mas o sentido originário estava exatamente relacionado a isso. Hoje nós temos uma conotação na solenidade de todos os santos, na solenidade de Cristo Rei, como uma solenidade ligada ao final dos tempos. Naquele tempo tinha uma outra razão. O Papa Pio XI, que proclamou esse dia com a solenidade, com a encíclica Quas Primas, em 1925, ele criou essa solenidade exatamente para confrontar um problema que era muito presente no seu tempo, eram as ideologias, as revoluções políticas. Já em 1925, na Espanha, por exemplo, no México também, todas essas revoluções que, além de anticlericais, eram contra Deus. A Revolução Protestante, digamos assim, começou pensando contra a igreja. Depois, a Revolução Francesa e também essas revoluções sociais foram contra Cristo. E agora nós vivemos num tempo de uma revolução contra o homem, que é ainda mais complexa, diante, por exemplo, da ideologia de gênero. Mas, e diante de todas essas coisas, nós devemos pensar como é o reinado de Cristo. Papa Pio XI, na Quas Primas, diz: a realeza de Cristo é principalmente interna e respeita, sobretudo, a ordem espiritual. Proclamar Jesus Cristo Senhor, Rei do Universo, não é um desejo de restituir a cristandade ou uma ordem social a partir de Cristo, único e simplesmente. É mais do que isso. É dizer do seu senhorio, do seu poderio, como Rei, a partir do nosso interior. E é evidente, a partir disso, a modificação da sociedade, a partir disso, a modificação de tudo, mas a partir da consciência individual, a partir do homem. Por isso o Papa dizia, o Papa Pio XI, já em 1925, há quase 100 anos atrás, dizendo que, em primeiro lugar, a realeza, o reino de Cristo, é de ordem espiritual. Por isso, quando nós pensamos no reino de Cristo, pensamos em Cristo Rei, a gente usa as imagens de uma coroa, de um cetro, de um manto, de um trono, mas no fundo, quando nós pensamos em Cristo Rei, não é sobre isso que nós queremos dizer. E as Escrituras hoje nos dão um testemunho muito interessante, porque quando nós ouvimos hoje falar sobre Cristo Rei, nós ouvimos sobre duas figuras, diria duas imagens de um único rei. E é que a gente tem que entender bem: o rei pastor e o rei juiz. É um único rei, mas com essas duas, diria, não sei se é adequado dizer esse termo, mas com duas facetas, tanto com duas imagens que revelam Cristo para nós. Diria uma agora e outra no futuro. A primeira e a agora imagem é a imagem do rei pastor, que aparece hoje na primeira leitura, muito bonita, uma leitura cheia de profecia, porque o povo de Israel estava exilado, estava sofrendo com saudade do templo, estava sofrendo porque não se reunia mais para rezar, e portanto estava despedaçado, pelo menos a maioria do povo, nunca é todo mundo, né? Mas grande parte do povo sentia falta disso, estava perdendo as características de ser o povo de Deus, porque para o povo de Israel é muito importante a sua terra, a sua religião e o seu templo, onde está centrada a religião, e as duas coisas estavam fora, eles estavam no exílio. E por isso o profeta Ezequiel fala da imagem de Deus como pastor, que toma conta do rebanho. É tão bonito porque diz:
quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar das minhas ovelhas, vou resgatá-las de todos os lugares. E aí vai dizendo das ovelhas: vou fazer justiça às ovelhas, fortalecer a ovelha doente, diz o Senhor, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Eu não sei porque vigiar só ficou na ovelha gorda e forte, já que as outras ovelhas eram, pelo visto, mais peraltas, né? Eram ovelhas que uma quebrou a perna, outra se extraviou, mas sempre sobra para os gordinhos, né? Não que eu me identifique, tá certo? Mas aqui diz exatamente isso. Eu brincava até com o diácono sobre a ovelha gorda e forte, né? Nenhuma referência, tá certo? Mas hoje as Sagradas Escrituras falam disso, essa imagem do rei pastor que congrega, que reúne. E eu acho é bom pensar que essa é a imagem do agora, do rei pastor que reúne. Nós estamos aqui reunidos, como diz o Salmo responsorial de hoje, porque Ele preparou à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Só o Salmo de hoje daria uma bela reflexão. No entanto, por falta de tempo, mas com certeza vocês na Lexio Divina em casa podem trabalhar um pouco mais esse Salmo que é tão conhecido. Eu me lembro, quando era criança, há não muito tempo atrás, mesmo na minha casa, em muitas casas, se tinha uma Bíblia aberta, e ou era o Salmo 22 ou era o Salmo 90, né? Ficava revezando, as duas folhas amarelas, aí você pegava o restante da Bíblia tudo novinho, né? Mas aquela parte do Salmo estava amarelinha, porque ficava aberta ali, como pensando que poderia trazer coisas boas, que de fato a palavra de Deus sempre traz coisas boas. Mas meditar sobre o rei pastor é pensar exatamente nessa figura de Cristo que reúne. O tempo agora ordinário é o Cristo que congrega, que reúne para si. Basta lembrar no Evangelho de São João, quando ele mesmo diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, o seu desejo de trazer e congregar como um redil. Serei pastor de muitas ovelhas, inclusive daquelas que não estão nesse redil. Ele mesmo diz no Evangelho de São João, no capítulo 10. Tanto esse desejo do rei pastor, o bom pastor, aliás, o Cristo Rei é a imagem perfeita do bom pastor, porque o seu reino quer atrair a todos, e é importante isso. Por isso a igreja bem diz que todos somos chamados à santidade. Não é um grupo privilegiado por causa do seu ministério, não é um grupo privilegiado por causa da disposição. Alguns falam: esse vai poder ser santo por causa disso ou daquilo. Não existe uma disposição melhor de nós para a santidade, porque todos nós somos seres humanos e todos temos na nossa natureza uma abertura para a santidade. Agora, se eu quero ou não, aí já é um outro causa, é um outro problema. Essa é a primeira imagem que, ao meditar Cristo Rei, nós deveríamos pensar. Ele que quer congregar, que quer reunir. Mas, se a primeira leitura e o Salmo responsorial enfatizam a imagem de Cristo Rei como pastor, a segunda leitura e o Evangelho de hoje enfatizam a imagem de Cristo como Rei e juiz da história. São Paulo, na carta aos Coríntios, nesse capítulo 15 da primeira carta, que nós lemos inclusive no dia da Assunção de Nossa Senhora. Curiosamente, agora nós retomamos naquele dia para falar sobre a ressurreição, hoje para falar sobre o juízo. Esse rei que congregou, que é pastor, que quer reunir a todos, no final dos tempos há de voltar de forma definitiva para, como proclamamos no credo, para julgar vivos e mortos, porque ele é o alfa da história e ele é o ômega da história. Ele é o princípio por qual tudo foi criado, mas também é o ômega, que depois vai distinguir uma coisa de outra. Hoje São Paulo diz que Jesus
quando tiver concluído, portanto, a história, o novo Adão, ele vai entregar todas as coisas que foram submetidas àquele que submeteu todas as coisas. Isso já deu pano para a manga na história da igreja, em heresia que vocês não sabem, né? Por causa das pessoas que achavam que havia uma subordinação entre o pai e o filho. Mas aqui não é subordinação, aqui é uma relação mais profunda, porque muita gente é herege sem saber, né? Acha que o pai é maior que o filho, e que o filho é menor que o pai. Isso é heresia. Aqui nós, quando vemos esse texto, queremos dizer que o pai e o filho querem agradar um ao outro. O pai submeteu todas as coisas a Cristo, e Cristo submete todas as coisas ao pai. Portanto, há uma relação tão estreita entre um e outro, que mostra a profundidade da relação. Mas isso é para um outro dia. Hoje nós devemos meditar sobre isso, esse desejo da última hora de submeter Cristo, que vai submeter tudo ao Pai. Quando tudo estiver encerrado, o Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. E isso mostra a distinção. O que significa ser juiz? O juiz tem um critério objetivo, que é a lei, e ele vai distinguir o falso do verdadeiro, o justo do injusto. Bom, isso é a função de juiz. Agora, se o juiz fazer isso no nosso tempo, é uma outra história. Agora, ele que é juiz, ele é a verdade, e por isso ele, no final dos tempos, será juiz e vai distinguir uma coisa de outra. Aqui se usa a imagem das ovelhas e dos carneiros, também da direita e da esquerda, que ele vai, mas aqui não tem nada com conotação política, certo? Aqui nós enxergamos a distinção entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e não. E é muito interessante, porque o critério objetivo da lei é o amor ao próximo. O amor que se concretiza nas obras de misericórdia corporal, que nós, tantas vezes, infelizmente, não sabemos mais de cor, mas que devemos praticar. Quando Jesus usa 5 critérios ou 5 categorias para distinguir o faminto, o nu, um estrangeiro, um doente e um prisioneiro. Portanto, a lei, que é o amor ao próximo, tem categorias muito específicas, porque não basta simplesmente dizer, e aqui Jesus fala que estava com fome, me destes ou não me destes de comer, porque diante da fome do irmão, não basta unicamente dizer, eu estou rezando por você, ou umas discussões ideológicas tremendas, que não correspondem nada à realidade. Aqui é necessário de uma forma concreta, e é sobre isso que nós vamos ser julgados nos últimos dias. Jesus usa, portanto, essas 5 categorias para nos demonstrar que o critério da lei do amor é muito concreto. O amor ao próximo não é uma coisa vaga. Eu amo o próximo e faço poemas e vivo no ideal. É bem no real, se a gente pode dizer assim, se a gente pode distinguir uma coisa da outra. Não é na parte ideal, não, porque o mundo tem que ser melhor e tal, não, é na parte real. E por isso, no final dos tempos, quando nós nos depararmos com o Senhor, que é rei e juiz da história, é o alfa e o ômega da história, nós seremos julgados por ele, que é o juiz, a verdade. Nós estaremos diante da verdade, minha gente. E pensar nisso não nos deve causar medo não, hein? Mas deve nos causar alegria, porque Jesus não é um juiz que vá seguir normas que ele cria toda hora, mas ele é a verdade, e diante da verdade nós vamos entender aquilo que vivemos e como vivemos. Se o amor ao próximo foi verdadeiro, se o amor ao próximo foi concreto, porque ele mesmo fez isso. E isso é bonito, porque nós temos um juiz compassivo, porque ele viveu isso.
Jesus vai nos julgar pelo amor ao próximo, pelos atos de misericórdia para com o outro, para com os outros, porque Ele viveu isso antes, Ele experimentou isso antes. Ele, queridos irmãos, nos saciou de justiça, vestiu-nos com traje de festa, o traje batismal. Isso é bonito perceber. Aqui eu estou fazendo uma leitura mistagógica, né? Mas que a gente pode entender também no sentido real. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam no paraíso, lá no Éden, de Deus, eles se esconderam, Deus foi lá procurar eles, né? É uma imagem bonita. Quando Deus foi procurá-los, eles estavam escondidos, e eles falaram assim: nós nos escondemos porque estamos nus. E ali, então, nós compreendemos bem que ficar nua aqui, é claro que no sentido real é não ter roupa, mas no sentido espiritual significa o pecado, significa não ter a veste batismal guardada, a veste branca da santidade. Estrangeiros nesse mundo, Jesus nos fez não estrangeiros mais nesse mundo, fez-nos pessoas que querem a pátria celeste. Por isso São Paulo também vai dizer: não há judeus nem gregos, porque somos todos co-herdeiros e participantes da glória. Abriu-nos, portanto, o caminho para o regresso à pátria. E por fim, quando nós pensamos no doente e no prisioneiro, nós devemos pensar no pecado que Ele nos libertou. É a maior doença que pode existir, a maior doença que pode existir, o maior vírus que pode existir é o pecado. O cristão nunca pode esquecer disso. O pecado deixa-nos marcas. Você pensa na pior doença que existe no mundo, o pecado deixa marcas ainda maiores. Isso é importante de pensarmos, porque às vezes nós pensamos assim: vou pecar e depois eu vou me confessar e está tudo bem. Mas o pecado deixa marca em nós. O pecado deixa uma marca que vai sendo carregada. Mas olha, padre, eu me confessei e eu não fui curado? Sim, mas as marcas vão ter que ser curadas com o tempo, através da penitência, através das indulgências e tudo isso que vai favorecer espiritualmente, para que um dia, quando nós formos convocados ao reino de Cristo, cheguemos lá com a veste branca da pureza e ouçamos dele: vinde benditos de meu Pai. Portanto, quando nós pensamos nessa realidade última da história da nossa vida, nós devemos pensar que Cristo há de se manifestar, sim, porque Ele está no princípio e no fim da história, e será juiz de todos nós. Um juiz que é verdade que é manso, compassivo. Esse juiz que é um rei, que não para nos criar pavor, mas é o rei da verdade. O seu reino é o reino da justiça, porque é o reino daquilo que é reto, mas é o reino da verdade, do amor, daqueles que concretizaram e viveram o amor de forma profunda, o amor ao próximo nessa vida. Hoje peçamos a Ele que Ele nos acolha em seu reino, já agora nos reúna aqui, que ainda é uma prévia, digamos assim, do seu reino, como igreja, para que no final, seja no nosso fim ou no fim da história, Ele nos reúna definitivamente junto dEle por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus.
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho, meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade.
submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, 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 Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, ó Pai, a memória do vosso Filho, sua paixão salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu e Santa Cecília, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani João, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De forma especial, Ana Maria Ferreira Domingos, no 6º ano de falecimento. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Vossa glória, por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Vamos juntos, sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra os mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar uns instantes. Os nossos avisos. Também, antes de iniciar os nossos avisos, quero falar um pouco. O Padre Cláudio está bem, certo? Todo mundo está perguntando, graças a Deus ele está bem, está sem sintomas graves, aliás, sem nenhum sintoma, está guardadinho, né? Para que quanto antes esteja conosco, mas ele está bem, tudo bem. Essa semana, para quem não sabe, né, ele testou positivo para o Covid-19 e nós estamos... Você não precisa se preocupar não, porque eu testei também negativo, certo? Ele está isolado lá no canto dele, eu estou isolado no meu. A gente vive cada um no mosteiro diferente. Ele vive numa parte do mosteiro, eu vivo no outro. A nossa casa atualmente é um mosteiro e a gente se reúne de longe para rezar, né? Ele fala de cima, eu respondo de baixo, né? Então a gente tem rezado muito por cada um de vocês, pedindo a proteção também para a nossa comunidade, todo cuidado, né? A oração da liturgia das horas a gente tem rezado sempre e tem colocado todos os nossos paroquianos nas nossas orações, pedindo a graça e a proteção para todos, certo? Então, podem ficar tranquilos, né? Eu estou bem também, né? Estou negativo, não tem nada. Eu sou cria do Mandela, né? Então, não pego não, já tenho anticorpos.
Lá já inventaram a vacina, né? Estou brincando, mas isso também para destacar um pouco o cuidado que a gente não pode deixar de ter, tá certo? Lembra os cuidados, especialmente aqui na igreja, obedecer a acolhida, sentar onde é proposto, né? Estar sempre com a máscara, o bom uso da máscara. Gente que fala assim, mas eu não concordo com esse negócio da máscara, não transmite, sei que, mas obedeça, tem que usar máscara, tá certo? Então, a questão, nós devemos aqui tomar todos os cuidados e obedecer as orientações da nossa arquidiocese, como a gente já tem feito, né? Com certeza a igreja é um lugar seguro, eu tenho absoluta certeza disso, por todos os cuidados que nós tomamos, né? Tem gente que estava preocupado, não, a igreja é um lugar seguro, né? Tem gente que ainda diz, não, na igreja, não sei, muita gente lá, e vai no Guanabara. Assim, não estou querendo fazer propaganda, mas só para dizer, tá bom? Então, só para lembrar vocês, é importante sim de vir à igreja, toma todos os cuidados, a gente tem tomado, e você também tem que ter esses cuidados, a responsabilidade com as pessoas da sua casa, e a responsabilidade com os outros irmãos, todos esses cuidados necessários. Bom, para isso você não se esqueça da inscrição para a missa do próximo domingo. Hoje à noite nós teremos o encerramento do Cerco de Jericó, né? E você pode, mesmo não estando aqui, se conectar pela internet, mas também o mais importante é se conectar pela oração. Não é isso? Nós vamos rezar, vamos fazer como todos os anos, e esse ano de forma muito especial para vencermos e passarmos adiante desse muro que é o coronavírus. Então, hoje à noite teremos a nossa missa de encerramento do Cerco de Jericó. Quero lembrar, as quintas-feiras nós estamos tendo adoração, na parte da manhã nós rezamos as 1000 Ave-Marias e à noite o ofício de Nossa Senhora. Quarta-feira eu atendo, toda quarta-feira, de 3 da tarde até o horário da missa. Quero lembrar os coordenadores pastorais que devem enviar até o final desse mês a programação do ano de 2021. Mas como que vai ser 2021? Isso está na mão de Deus, cabe a nós nos organizarmos, tá certo? Então, os coordenadores de pastorais, por favor, se organizem. Quero lembrar vocês o nosso presente para o menino Jesus desse ano, né? Que é a nossa rifa de Natal. Por favor, algumas pessoas já me disseram, padre, a rifa foi fácil de vender esse ano, graças a Deus. Se você puder, colabore, pode pegar, tem mais lá, fala comigo. Assim como para o ano de 2021, não é? Já queremos deixar com você que contribui, que acredita na obra de Deus que nós levamos adiante, o carnê de contribuição para a obra da igreja, que está ali na bancada ali com o pessoal do dízimo. E a vela de Natal, a vela de Natal, que esse ano não vai ter Natal sim, vai ter Natal sim, talvez um Natal diferente, mas o verdadeiro Natal aconteceu, Jesus, Maria, José, os animais lá, depois chegaram os pastores para comer o restante da ceia, e os anjos do céu, né? Assim também vai ser o nosso, na simplicidade, na pobreza também de Belém. E essa vela certamente é um sacramental. O que significa ser um sacramental? É um sinal que nos ajuda, a lembrar da fé, quando nós acendemos aqui na missa, abençoamos, mas também quando acendemos em casa e rezamos na noite de Natal, lembrando do menino Deus que nasceu para a nossa salvação. Lá fora, a Lenilce está com a lista do cestão de Natal. Se você puder ajudar, ajude. Só falta o sal, né? Você pode ajudar lá, ainda falta algumas coisinhas. E não vá embora sem passar na cantina. Tem uma salada de fruta que até eu vou comer, tá certo? Então não deixe passar lá. Você pode pegar e levar para sua casa, né, com um similar. E tem lá a salada de fruta, croissant, tudo fresquinho, tudo novinho, para que você possa também sair daqui alimentado não só na alma, mas também no corpo, tá bom?
São os nossos avisos. Hoje é aniversário de ordenação do nosso diácono José Antônio. Ele vai estar lá na porta da igreja. A gente não pode abraçar, né? Não pode beijar, mas a gente vai mandar um beijinho assim para ele, ó. Né? Sim. Ele vai ficar lá para ele se sentir todo cercado de amor nesses 12 anos, no 12º aniversário da sua ordenação diaconal, pela qual nós agradecemos tanto a Deus pelo seu serviço, pelo seu ministério aqui dedicado entre nós. Tá bom, minha gente? Um bom domingo, uma boa semana, seja uma semana cheia da graça de Deus, que a gente possa, sob a proteção de Maria, também levar a nossa vida naquilo que é possível, nos guardando, mas sabendo que Deus nos guarda e nos protege. Vamos ficar de pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres